Bom, boa tarde, pessoal. Me chamo Pablo Luide, sou aluno do mestrado em Física da UDESC, de Joinville, e eu fiquei encarregado de apresentar brevemente o ministrante do nosso seminário. O Edi Cleison, ele é formado em Física pela Federal aqui do Rio Grande do Norte, o FRN, né? Ele fez o mestrado em Física pela Universidade Federal do Pernambuco e faz o doutorado nessa mesma instituição. Ele tem experiência em Física da matéria condensada, com ênfase em materiais magnéticos e suas propriedades, atuando nos seguintes temas: dinâmica de magnetização, filmes finos, sistema com baixo fator de amortecimento, caloritrônica de spin, spintrônica e magnônica. Pode se sinta à vontade para começar, Ed Cleison. É isso aí. Certo. Boa tarde a todos os presentes. Como o Pablo mencionou, meu nome é Ed Cleison, sou aluno de doutorado aqui da Universidade Federal de Pernambuco e hoje vou falar um pouco aí sobre spintrônica, transporte de spin em materiais quânticos, adentrar aí esse mundo dos materiais quânticos. Bem, eu estruturei a apresentação da seguinte forma. Primeiro, falar um pouco aí sobre materiais quânticos, o que são materiais quânticos, com ênfase em isolância topológico e semimetais de Wald. Falar um pouco aí sobre os conceitos de spintrônica e alguns fundamentos necessários para entender a área. Só uma dúvida, a apresentação tá rolando? Todo mundo está conseguindo ver a apresentação? Tá sim. Certo. Falar um pouco aí sobre os mecanismos de injeção de corrente de spin, né? Mecanismos de injeção de spin, com ênfase em spin pump e o efeito Seebeck de spin. Falar também sobre os efeitos que permitem a detecção de corrente de spin, o efeito Hall de spin, o efeito Hall de spin inverso, o efeito Rashba-Edelstein, o efeito Rashba-Edelstein inverso. Mostrar aí alguns resultados obtidos aqui no Recife. E, por fim, algumas conclusões. Bem, antes de falar sobre materiais quânticos em si, eu queria fazer uma micro revisão sobre a natureza eletrônica e estrutura de bandas dos materiais. Bem, quando estudamos teorias dos sólidos ou física do estado sólido, vemos que a equação de Schrödinger ela é a base da mecânica quântica, né? E quando temos um elétron sem a perturbação de um potencial, temos um elétron livre, a gente pode simplificar essa equação desta forma aqui. Resolvendo esta equação, chegamos numa dispersão de energia, né? Em que a energia ela é parabólica com um vetor de onda. E temos uma energia parabólica. Ok. Só que em sólidos, em cristais, os elétrons de condução, eles estão sofrendo aí, estão sofrendo com um potencial periódico, porque os cristais são arranjos periódicos de átomos. Então, um elétron em um cristal, ele sofre com um potencial periódico. E este potencial periódico, ele advém dos íons no cristal. E a interação das ondas de elétron, né, no cristal com esses íons faz com que haja o surgimento de bandas proibidas, ou seja, bandas onde os elétrons eles não podem estar. É o que chamamos de banda proibida e, consequentemente, gap de energia, né? Esse potencial periódico, a gente podemos aproximar ele como potenciais barreiras, né? A gente pega o potencial periódico, aproxima ele como barreiras de potencial, onde uma região não tem um potencial, e essa região onde não tem potencial se dá através daí de ondas estacionárias de elétrons, né, que interagem com esses íons. E aplicando esse potencial periódico à equação de Schrödinger em uma dimensão e resolvendo essa equação, a gente tem um modelo, né, um modelo aí, o primeiro modelo para explicar a natureza eletrônica dos materiais, que é o modelo de Kronig-Penney. E a partir da solução, a gente tem duas soluções, né? Podemos traçar aí duas bandas de energia. Uma banda que vamos denominar como banda de condução e outra banda denominada banda de valência.
E essa estrutura de bandas, elas explicam a natureza eletrônica dos materiais, porque os materiais são semicondutores, isolantes ou materiais metálicos. Bem, o material semicondutor ou isolante, a banda de condução e a banda de valência, elas são separadas. E essa separação, essa energia de separação, a gente chama de energia de gap. A diferença entre um isolante e um semicondutor é que em um isolante esse gap é muito grande e um semicondutor em temperatura ambiente, devido à ativação térmica dos elétrons, os elétrons eles podem passar da banda de condução e irem para a banda de valência. Ok. Outra classe de materiais são os metais. E a estrutura de bandas, elas explicam a condução elétrica nesses materiais. Porque a banda de condução e a banda de valência, em metais, elas têm um overlap, elas têm uma sobreposição. E é por isso que os metais, eles conduzem eletricidade. Só que surge o seguinte questionamento. E quanto a efeitos relativísticos, né? Quanto a efeitos aí da relatividade, no caso da relatividade especial, como é que fica? Bem, sabemos que o elétron ele sofre alguns efeitos relativísticos. Dentre eles, vamos destacar aqui o efeito da interação spin-órbita, que é o acoplamento do momento angular de spin do elétron com seu momento angular orbital, ou o momento angular de spin do elétron com o momento angular orbital de outro elétron na rede cristalina do material. Só que o que acontece quando tem esses efeitos? Né? Aí que surgem os materiais quânticos. Né? E o que são materiais quânticos? Quando fazemos uma busca aí na Wikipédia, ChatGPT, enfim, a gente tem uma definição um pouco rasa sobre o que são esses materiais, né? A mais comum dessas definições é que materiais quânticos são aqueles materiais cujas propriedades essenciais, no nosso caso, as propriedades eletrônicas, não são bem descritas pela mecânica quântica de baixo nível. A mecânica quântica de baixo nível é um termo aí um tanto errôneo para descrever a mecânica quântica que é baseada na equação de Schrödinger, né? Só que quando adicionamos efeitos relativísticos à função de onda, a equação que melhor descreve a função de onda relativística é a equação de Dirac. Né? Então, materiais quânticos, podemos dar uma definição bem fundamental, bem superficial, que materiais quânticos são aqueles materiais cujas propriedades eletrônicas são bem descritas pela equação de Dirac. E o primeiro cara a juntar aí a mecânica quântica com a relatividade especial, relatividade restrita, foi o Paul Dirac. E dentre esses materiais, temos aí uma gama de materiais, temos isolantes topológicos, aqui há alguns exemplos deles. Temos materiais 2D, grafeno, sulfeto molibdênio, temos semimetais de Dirac, temos semimetais de Vale. Só que vamos focar apenas em dois tipos aqui, os isolantes topológicos e os semimetais de Vale. Então, vamos focar apenas nesses dois tipos. Certo? Mas o que são isolantes topológicos? Isolantes topológicos, eles são uma classe de materiais quânticos em que eles têm algumas propriedades um pouco únicas. Algumas propriedades únicas. São materiais o interior do material, digamos assim, o bulk do material, é isolante, só que em sua superfície há estados metálicos. E a condução, o transporte eletrônico ocorre apenas pela superfície. Então, materiais quânticos, eles possuem estados isolantes no bulk e apresentam estados metálicos na superfície. Esses estados metálicos são denominados aí estados de superfície. Esses estados de superfície eles são protegidos aí por duas simetrias na física, a simetria de reversão temporal ou pela simetria cristalina do material.
E esses elétrons, no estado de superfície, eles apresentam uma propriedade muito interessante para quem trabalha com espintrônica. Eles apresentam uma propriedade chamada spin moment lock. É quando o spin do elétron e seu momento eles estão travados perpendicularmente entre si. Posteriormente, vamos voltar a esta propriedade e entender melhor o que ela é. Eu queria tentar construir um raciocínio como se forma um material quântico, né? No caso, um isolante topológico. Bem, aqui na figura, temos duas bandas de energia, a banda de condução e a banda de valência, que estão sobrepostas. A gente adiciona o forte acoplamento spin-órbita. Esse forte acoplamento spin-órbita vai dar origem a dois tipos de materiais, os semimetais de Wald e isolantes topológicos, mas vamos falar primeiro só dos isolantes topológicos. O forte acoplamento spin-órbita faz com que haja uma inversão das bandas, né? As bandas são invertidas aqui, podemos ver a inversão da banda. E também podemos ver que a banda de condução e a de valência, elas são espaçadas entre si, ou seja, há um gap entre elas. Entretanto, como a gente sabe que materiais isolantes topológicos, eles transportam elétrons por sua superfície, quando fazemos aí uma simulação sobre estrutura de bandas desses materiais, podemos ver algo muito interessante, que seria aqui linhas, algumas filetas de energia que se tocam em um determinado ponto, chamado pontos de Dirac, né? E podemos ver que as bandas de condução e as bandas de valência, elas não se sobrepõem, como no caso dos metais. Entretanto, há um toque aqui, né, em um ponto específico, e essas filetas de energia que são responsáveis aí pelo transporte eletrônico. Não só pelo transporte eletrônico, também pelo transporte do spin, né? Em isolantes topológicos, como podemos ver aqui, a banda de valência, a banda de condução aqui embaixo, spins, elétrons com spins up, eles traçam um determinado caminho, enquanto elétrons com spins down traçam o outro caminho. Então, essa é uma propriedade bastante interessante aí dos isolantes topológicos. E como reconhecer esses materiais? Bem, uma maneira bem simples é fazendo uma medida de transporte eletrônico em função da temperatura. A gente sabe lá pela equação de Arrhenius que a resistência em materiais isolantes ou semicondutores, ela segue essa tendência com a temperatura, né? Conforme a gente abaixa a temperatura, a resistência aumenta. Em metais, tem este comportamento, porque conforme a gente aumenta a temperatura, a interação eletrofono ela aumenta e a resistência acaba aumentando, mas em uma determinada temperatura o metal ele atinge um platô. Só que no isolante topológico, como a condução elétrica ocorre apenas pela superfície, conforme a gente abaixa a temperatura, a resistência vai aumentando, só que quando chega em uma determinada temperatura, há um platô aqui. E esse platô indica que o que está dominando o transporte eletrônico nessa determinada temperatura são os estados metálicos, ou seja, os estados de superfície. Outra classe de materiais quânticos, né, são os semimetais de Wald. Só que esses metais ele têm a natureza eletrônica totalmente diferente dos isolantes topológicos. Eles possuem estados de superfície, tanto no bulk, no interior do material, quanto na superfície da banda. Para que haja um semimetal de Wald, é necessário que a simetria de reversão temporal ela seja quebrada. Isso é garantido lá pela equação de Wald. E também as bandas de condução e de valência, elas se tocam em pontos específicos, elas se sobrepõem em pontos específicos que a gente chama de pontos de Wald. E esses materiais, eles apresentam aquela propriedade lá que eu mencionei, que é o spin moment lock, tanto no bulk, no interior do material, quanto na superfície, né? Aqui, o spin moment lock, só relembrando, é quando
o spin do elétron ele está travado em 90 graus com o seu momento, com o seu K. Né? Voltando à figurinha lá, quando a gente adiciona um acoplamento spin-órbita, isso dá origem a dois tipos de materiais. Né? A gente tem aqui embaixo os semimetais de Weyl, só que, ao contrário dos isolantes topológicos, onde há inversão de banda, aqui temos a inversão da banda, há uma pequena sobreposição em determinados pontos que são afastados devido ao acoplamento spin-órbita. E essa pequena sobreposição da banda de condução com a banda de valência é o que a gente chama de pontos de Weyl. Né? O que ocorre aqui, que são a sobreposição da banda de condução e a banda de valência nos estados de superfície. Bem, isso é uma rápida revisão sobre isolantes topológicos e semimetais de Weyl. Agora eu queria mudar um pouco o assunto, né? Deixar um pouquinho esses matérias quânticas um pouquinho na gaveta, porque eu queria falar sobre spintrônica e no final eu vou tentar juntar os dois. Bem, a spintrônica, a gente sabe que a gente vai saber melhor a definição dela posteriormente. Mas a definição, o nascimento da spintrônica, ela se dá pela descoberta da magnetorresistência gigante. Através desse artigo aqui, de 1988, né, em que os autores eles relatam a magnetorresistência gigante, ou seja, magnetorresistência seria uma propriedade elétrica sendo alterada por uma propriedade magnética, digamos assim, em que o fato interessante aqui deste artigo, né, que ganhou o Nobel em 2007, aliás, é o primeiro autor. Este cara aqui é o Mauro Babis. Esse cara é um brasileiro. Eu não sei se ele continua suas atividades ou está aposentado, mas, salvo engano, ele era professor da URGS. Então, este artigo aqui que ganhou o Nobel, em 2007, ele tem como primeiro autor um brasileiro. E nos agradecimentos, o Mauro Babis ele agradece a CNPq e isso reforça aí a importância do investimento na ciência brasileira. Mas, enfim, no artigo, os autores eles fazem aí multicamadas de ferro e cromo, né, espaçados, e eles veem que, conforme o espaçamento de cromo ele é menor, podemos ver um delta de resistência maior quando fazemos a variação do campo magnético. E esse delta na resistência se dá por causa da interação entre as camadas de ferro, porque temos aí ferro, cromo, ferro, cromo, ferro, cromo, ferro, cromo. Ou seja, são multicamadas. E isto é o nascimento da spintrônica, a manipulação do spin do elétron refletido nas propriedades elétricas. Então, surge a spintrônica, né, que é uma área da física e tecnologia que usa aí o spin do elétron para novas funcionalidades. Sabemos que a eletrônica convencional ela está interessada apenas na propriedade da carga do elétron e não do spin, mas sabemos que o spin ele é um portador natural de informação, né? Podendo fazer portas lógicas com spin, enfim, podemos manipular, decodificar informação a partir da orientação do spin. E eu gosto de definir o objetivo principal da spintrônica como manipular ativamente as correntes de spins nos materiais. Mas o que é uma corrente de spin? Bem, eu fiz uma pequena ilustração, na verdade, eu peguei emprestado aqui do professor Antônio Azevedo, essa pequena ilustração, que mostra elétrons passando através de um metal. Temos aqui elétrons com spin-up e elétrons com spin-down. Quando vamos fazer o cálculo da corrente eletrônica, que é a corrente de carga, quando fazemos isso, podemos ver duas correntes elétricas, uma para cá e outra para cá. Então, a corrente eletrônica total ela é nula. Contudo, o fluxo de momento angular por uma determinada área, que é a definição de uma corrente de spin, ela é diferente de zero. Né? Então, temos aí a definição de corrente de spin, que é o fluxo de momento angular de spin por uma determinada área. E, com isso, temos aí mecanismos que injetam essas correntes de spin.
O primeiro deles é o efeito de bombeamento de spin, que eu vou destacar um pouco. O spin pump, ou bombeamento de spin, ele tem seu nascimento neste artigo aqui de 2002, em o Brattais e o Bauer. Eles evidenciam, teoricamente, que quando o material magnético ele atinge a condição de ressonância, e esse material magnético ele tá em contato atômico com material não magnético, a precessão dos spins, a precessão da magnetização, que é o somatório dos momentos magnéticos do spin, ela injeta uma corrente de spin, ou seja, ela bombeia spin através da interface para um material não magnético. Então, o efeito de spin pump ocorre da seguinte forma: o material magnético ele entra em ressonância ferromagnética, a precessão da magnetização ela injeta através da interface aqui uma corrente de spin, e essa injeção de corrente de spin ela produz um amortecimento na magnetização. É o que o artigo relata. Então, o efeito de spin pump ele seria basicamente definido como a precessão dos spins injetam uma corrente de spin em um material não magnético. A primeira detecção desse efeito ocorreu aqui no Recife, em 2005, neste artigo aqui, liderado pelo professor Antônio e o professor Sérgio Rezende, em que os autores eles fazem heteroestruturas com materiais magnéticos e não magnéticos, colocam 2 contatos elétricos na borda do material e veem que quando o material magnético ele atinge a condição de ressonância, né, nesses 2 contatos elétricos é visto um sinal elétrico, e que esse sinal elétrico ele varia linearmente com a potência de radiofrequência. Os autores, eles... Só que naquela época, né, foi em 2005, naquela época, a questão de conseguir artigos para ler era bem complicada, e os autores não conseguiram explicar por que essa corrente de spin estava sendo detectada como uma corrente eletrônica. A explicação ela vem um ano posterior, neste artigo aqui, liderado pelo Eiji Saito, que é um professor hoje em dia lá da Universidade de Tóquio, intitulado de Conversão de corrente de spin em corrente eletrônica em temperatura ambiente, efeito Hall de spin inverso. Neste artigo, os autores eles pegam um filme nanômetro de platina, depositam um material magnético, que a gente chama de permalloy, colocam esse material em condição de ressonância. Quando o material magnético atinge a condição de ressonância, a precessão da magnetização injeta uma corrente de spin na platina, e essa corrente de spin é convertida em uma corrente eletrônica, e os autores eles veem o aumento da largura de linha e, consequentemente, um sinal elétrico. E os autores eles explicam a geração dessa voltagem, dessa tensão elétrica DC, devido ao efeito Hall de spin inverso, que vamos ver posteriormente como é que ele acontece. Outra coisa que eu queria destacar é que as correntes de spins injetadas anteriormente são correntes eletrônicas, ou seja, a corrente de spin devido aos elétrons, de condução ou não. Só que o spin ele também pode ser injetado, ele também pode ser propagado através do núcleo. O núcleo do átomo, composto aí por prótons e nêutrons, ele possui spin. Isso foi um tema aqui do artigo do grupo, que saiu este ano, né, cujo primeiro autor é o Diego, não sei se o Diego está aí, em que os pesquisadores aqui colocaram uma amostra de um antiferro magneto sobre um solenoide e uma tira de platina, fizeram contato elétrico nessa tira de platina, viram quando o material ele entra em ressonância nuclear, é possível ver uma tensão elétrica. Mas como isso ocorre? Bem, o spin do núcleo, ele interage com o spin nuclear de outro núcleo fracamente. Só que, em contrapartida, ele interage com o spin do elétron. O spin do elétron interage com o spin do elétron vizinho, que interage com o núcleo. Então, essa interação direta
entre o spin nuclear com o seu vizinho é chamada interação Funakamura. E foi isto que vimos aqui no Recife, né? Vimos que a corrente de spin ela também pode ser injetada pelo spin nuclear, né? E a dependência com sua temperatura. E outro mecanismo que bombeia spin, que injeta spin, é o efeito Seebeck de spin. Bem, a gente sabe que o efeito Seebeck ordinário, explicado lá em 1821, ocorre quando dois metais distintos em uma junção, né? Essa junção é aquecida, então a diferença de temperatura entre esses dois metais gera uma diferença de potencial, que a gente sabemos agora que isso ocorre devido ao movimento de fusão dos elétrons. Os elétrons eles carregam spin, os elétrons nesse caso eles carregam carga. Esse movimento de fusão gera uma corrente eletrônica. O efeito Seebeck nada mais é que um gradiente térmico gerando uma corrente eletrônica. Só que há um análogo do efeito Seebeck para o spin. E foi visto em 2008, pelo grupo liderado pelo Eiji Saito. Eles viram que em materiais ferromagnéticos metálicos, o spin ele é transportado pelos elétrons de condução. Eles fizeram o seguinte: uma borda do material é aquecida e outra borda é mantida em temperatura ambiente. Essa diferença de temperatura gera um gradiente de temperatura e, consequentemente, gera uma difusão de elétrons, né? Esses elétrons eles se difundem ao movimento aqui de elétrons e esses elétrons eles transportam o spin, né? Quando essa corrente de spin ela chega aqui nessa camada de platina, ela é detectada através do efeito Hall de spin inverso. E com isso temos aí o efeito Seebeck de spin, que é quando a corrente de calor, ou seja, uma corrente térmica, ela gera uma corrente de spin. E posteriormente esse efeito foi detectado em mais de uma configuração transversal, que é quando o gradiente térmico ele é perpendicular à corrente de spin, ou longitudinal, quando a corrente de spin é paralela ao gradiente térmico, e também isolantes. Só que isolantes não têm elétrico de condução. Então, o que faz com que haja esse transporte de spin em materiais magnéticos isolantes? Bem, quem transporta spin nos materiais magnéticos isolantes são os magnons. Como assim? Um momento magnético de spin, ele interage com o outro pela interação que a gente sabe que é a interação de Heisenberg. E quando esse momento magnético ele é perturbado, há um movimento coletivo, né? Então, este momento magnético ele sofre uma perturbação, essa perturbação se espalha e se espalha como uma onda, né? Que a gente chama de onda de spin, que carrega corrente de spin. Só que essa onda, assim como a onda eletromagnética, o campo eletromagnético, ela é quantizada. E o quanta da onda de spin são os magnons. Então, o transporte de spin em materiais magnéticos isolantes é feito através dos magnons. Ok. Falamos um pouco sobre a injeção de spin, os mecanismos que injetam spin nos materiais, o efeito de spin pump, o efeito Seebeck de spin. Mas como detectamos essa corrente de spin dos materiais? Bem, isso, um primeiro efeito que eu queria destacar é o efeito Hall de spin. Como assim? Suponha que temos um material, um forte acoplamento spin-órbita, como platina ou paládio, que ele está numa região de campo, que aponta para cima, e aplicamos uma corrente eletrônica, a corrente de carga. Devido à interação spin-órbita nesses materiais, os elétrons eles vão sofrer espalhamento dependente do spin. Como assim? Elétrons com spin up vão ser defletidos para um lado e elétrons com spin down vão ser defletidos para o outro. Uma forma melhor de ver essa deflexão é nesta animação aqui. Temos aqui uma corrente eletrônica nesta direção, então o movimento dos elétrons é contrário. Elétrons
vão sofrer espalhamento devido ao acoplamento spin-órbita. Então, elétrons com spin-up vão ser defletidos para cá, e elétrons com spin-down vão ser defletidos para cá. E esse movimento, né, spin-up para cá, spin-down para cá, vai gerar um fluxo de spin nessa direção, ou seja, uma corrente de spin nessa direção. Então, o efeito Hall de spin ele é definido como um efeito que converte corrente eletrônica, corrente de carga, em corrente de spin. E ele é predito por esta equação aqui, onde este cara aqui é o ângulo Hall de spin, ele que quantiza a eficiência que um material ele converte corrente de spin em corrente de carga em corrente de spin. Só que quando falamos lá do efeito de bombeamento de spin, vimos o efeito spin pump. E o efeito spin pump ele foi detectado devido ao efeito Hall de spin inverso. Ou seja, é o inverso do efeito Hall, como vimos agora. Então, como ocorre? Né? A gente viu que o efeito de spin pump ocorre quando a precessão da magnetização ela injeta a corrente de spin no material não magnético. Essa corrente de spin é detectada neste material. E como ocorre? Eu peguei aqui só o spin up. Então, temos elétrons com spin up. Aqui a gente tem uma corrente de spin. Esses elétrons eles sofrem espalhamento devido à interação spin-órbita. Né? Esse espalhamento faz com que haja um fluxo de elétrons para cima. Então, a gente tem uma corrente eletrônica transversal à corrente de spin. Então, o efeito Hall de spin inverso, ele converte uma corrente de spin em uma corrente eletrônica e é predito por essa equação aqui, onde este cara aqui é o ângulo Hall de spin, ele mede a eficiência do material em converter corrente eletrônica em corrente, de converter corrente de spin em corrente eletrônica. Bem, aqui tem uma ilustração de como ocorre a detecção do efeito Hall de spin inverso devido ao efeito de spin pump. O material ferromagnético ele entra em precessão, injeta a corrente de spin, né? Essa corrente de spin se difunde porque o efeito Hall de spin inverso é um efeito de Book, ou seja, há uma difusão aqui para dentro do material não magnético, né? Essa difusão, dependendo do spin, vai gerar movimentos de elétrons nesta direção e essa corrente eletrônica ela pode ser detectada a partir de 2 eletrodos colocados aqui nas bordas. Só que surge o seguinte questionamento. Materiais quânticos, eles convertem corrente de spin em corrente de carga, porque o efeito Hall de spin inverso é um efeito de Book, ou seja, um efeito de difusão para dentro do material. E vimos que materiais quânticos, como os íons topológicos, eles possuem estados metálicos, ou seja, estados que permitem a passagem de elétrons apenas na superfície. Então, materiais quânticos convertem corrente de spin em corrente de carga? A resposta é sim. Vemos isso na literatura, né? Vários relatos de materiais quânticos e interface 2D em que há uma conversão de corrente de spin em corrente de carga, mas surge o questionamento: qual é o mecanismo responsável por essa conversão? Para falar do mecanismo, eu queria fazer uma pequena introdução, tentar construir um raciocínio sobre como ocorre essa conversão. O primeiro a pensar nisso foi esse cara aqui, esse físico soviético, Emanuel Rashba, em que ele pensou em um gás de elétron 2D com acoplamento spin-on. Então, ele pegou o hamiltoniano do gás de elétron 2D, adicionou esse hamiltoniano aqui de maneira não relativística, né, em que seria devido ao acoplamento spin-órbita, em que esse hamiltoniano ele dá origem aqui a uma energia Rashba, que é esse hamiltoniano aqui, um campo Rashba, né? Então, quando resolvemos
este hamiltoniano aqui, através da equação de Schrödinger e tudo mais, temos que a energia ela deixa de ser parabólica, quer dizer, ela continua parabólica, só que ela tem um deslocamento, né? Ela tem um deslocamento que é devido à polarização do spin, ou seja, elétrons com spin up vão ter um deslocamento, enquanto elétrons com spin down vão ter outro deslocamento. Então, isso caracteriza o efeito Rashba, que é o deslocamento das bandas de energia devido à polarização de spin. E quando fazemos uma figura 3D dessas bandas de energia, notem que eu estou falando de bandas de energia parabólica, não estou falando aí sobre materiais quânticos, mas eu queria construir o raciocínio a partir do efeito Rashba. Quando vemos essas bandas de energia em 3D, podemos ver contornos, que a gente chama de contornos de Fermi, em que temos aqui os momentos angulares de spin dispostos, e a gente tem um contorno interno e outro externo, ok? Quando vamos para o espaço de momentos, vemos isso daqui, né? A vista superior deste cara aqui vai gerar esta figura, né? Que a gente chama isto de círculo de Fermi. E note que a direção do spin ela está em 90 graus com a direção do momento do elétron. Isto é caracterizado como spin moment lock, ou seja, o elétron ele tem seu spin e seu momento, seu K, travados em 90 graus. Ou seja, se o K se move, o spin também se move, porque ele arrasta o spin, né? Como eles estão travados. Então, isto é o efeito Rashba, né? Só que outro físico soviético chamado Weldstein, ele viu que correntes elétricas, né, nos elétrons de condução podem induzir uma polarização de spin. E isso é o efeito Rashba-Edelstein. É quando uma corrente eletrônica, uma corrente de carga, ela induz uma polarização de spin. E uma polarização de spin fora de equilíbrio vai gerar uma corrente de spin. Então, o efeito Rashba-Edelstein ocorre em sistemas 2D e em materiais quânticos, como vamos ver posteriormente, é quando a corrente de carga induz uma polarização de spin. Mas como assim? Bem, a gente tem lá a figura do círculo de Fermi, né? A gente tem uma polarização de spin líquida, e podemos ver que o elétron ele tem um spin travado em 90 graus com o seu momento. Okay. E vamos imaginar que colocamos um campo elétrico nesses elétrons e age o deslocamento desses elétrons. Então, a gente coloca uma corrente de carga nesta direção, os elétrons vão se mover na direção contrária, e esse movimento na direção contrária faz com que o K ele mude, né? Ele se desloque, né? Então, se o K ele se desloca, o spin também se desloca, porque devido ao spin moment lock, esses dois, o K e o spin, eles estão travados. Então, uma corrente de carga, né, devido a um campo elétrico, produz uma polarização de spin não líquida, né? E isto é a definição do efeito Rashba-Edelstein. E, consequentemente, assim como o efeito Hall de spin, o efeito Rashba-Edelstein tem uma contrapartida, que é o efeito Rashba-Edelstein inverso. Ocorre quando a polarização de spin fora do equilíbrio, a polarização de spin fora do equilíbrio é uma corrente de spin, ela induz uma corrente eletrônica, ela induz uma corrente de carga. Né? Como a gente viu em interfaces Rashba, não estamos falando ainda de materiais quânticos, porque a dispersão de energia aqui ela ainda é parabólica. Então, vimos que quando aplicando uma corrente eletrônica, os círculos de Fermi, tanto interno quanto externo, eles se deslocam na mesma direção e, consequentemente,
um deslocamento de spin, só que, aqui na figura C, quando uma polarização de spin, ou seja, uma corrente de spin, ela é injetada, os círculos de Fermi interno e externo, eles se deslocam em direções contrárias. E isso faz com que haja uma corrente eletrônica. Então, o efeito Rashba-Edelstein inverso é definido quando a polarização de spin fora de equilíbrio, uma corrente de spin, ela induz uma corrente eletrônica. E ocorre o mesmo em materiais quânticos? A resposta é sim. Só que em materiais quânticos não temos contorno, círculo de Fermi interno e externo, porque não temos bandas parabólicas. O que ocorre é bandas com formato de cones, né, que a gente chama de cones de Dirac. Então, em materiais quânticos, tanto, digamos aqui, temos exemplo de um isolante topológico do tipo N, um semicondutor do tipo N, um semicondutor do tipo P. Temos aí um campo elétrico e, consequentemente, uma corrente eletrônica aplicada nesta direção. O movimento dos elétrons vai ser para esta direção. Então, isso faz com que o ciclo de Fermi aqui, pontilhado, ele mude, né? Ele se desloca. Isso gera uma densidade de spin fora de equilíbrio e, consequentemente, uma corrente de spin. E vimos que isso é a definição do efeito Rashba-Edelstein. E o efeito Rashba-Edelstein inverso, né, que será importante para a gente, ele é descrito através desta equação aqui, onde esse S aqui é a densidade de spin fora do equilíbrio, não é a corrente de spin, e podemos relacionar essa corrente eletrônica com a corrente de spin através desta equação aqui, onde temos a corrente de spin, temos a corrente eletrônica 2D, e temos esse parâmetro aqui, que é o parâmetro Rashba-Edelstein, que ele quantifica o quanto um material quântico ou um material 2D ele converte uma corrente de spin em corrente eletrônica. Bem, isso é essa conversão. A primeira vez, salvo engano, foi nesse artigo aqui, nesse Nature Communicate de 2013, né? Os autores, eles viram uma conversão de corrente de spin, né, através do efeito de spin pump, em corrente de carga. Nessa interface aqui, interface prata-bismuto, essa interface aqui apresenta um acoplamento Rashba, né? E essa conversão é devido ao efeito Rashba-Edelstein inverso. Também teve esse artigo aqui, esse Nature Nanotechnology de 2014, em que os autores eles detectam o spin moment lock, né? Detectam aí uma detecção elétrica. Eles fazem o seguinte: eles pegam esse material aqui, que é o isolante topológico, selenete de bismuto, fazem litografa aqui 2 pads de ouro, titânio ouro, passam uma corrente apenas pela superfície, visto que o isolante topológico, o transporte eletrônico ocorre apenas pela superfície, e conforme a corrente é injetada nesta direção, o movimento de elétrons é na direção contrária, e com isso temos o K arrastando o spin, e temos 2 eletrodos aqui de materiais magnéticos. Quando o spin ele tem a mesma polarização da magnetização do eletrodo, temos um sinal, e quando é perpendicular, temos um sinal zero. Então é isto que os autores viram, né? A detecção elétrica dos estados de superfície. E agora eu queria falar um pouco sobre os resultados que obtivemos aqui no Recife, né? Alguns resultados. O primeiro deles foi a investigação de conversão de corrente de spin em corrente de carga, utilizando a técnica de spin pump nesse material aqui, que é o FNTE. Esse material é um isolante topológico cristalino. Como assim? Isolantes topológicos comum, ou que a gente chama de Z2, os estados de superfície, que é onde ocorre o transporte eletrônico na superfície,
são destruídos a partir de uma perturbação magnética, ou seja, em contato com o material magnético, esses estados metálicos são destruídos. Entretanto, esse material aqui é um isolante topológico cristalino, ou seja, a simetria cristalina do material ela protege esse estado de superfície. Então, fizemos bicamadas com material magnético isolante, o IEG, e tricamadas, né, em que fizemos um sanduíche e no meio temos o SNTE, e vimos aí a conversão de corrente de spin em corrente eletrônica. Neste material, podemos ver aqui em função do campo magnético para 3 direções contrárias, em função da potência de RF. Só que este resultado, né, essa conversão de corrente de spin em corrente de carga, já tinha sido publicado na literatura. Neste artigo aqui, nesse Physical Review B de 2017. Só que notem que os autores atribuem isso ao efeito Hall de spin inverso em um isolante topológico. Só que o isolante topológico ele não tem estados metálicos no bulk, ou seja, no interior. É apenas na superfície. E o efeito Hall de spin inverso é um efeito de bulk, ou seja, o spin ele difunde para dentro do material. Então, investigamos qual era o mecanismo responsável pela conversão de corrente de spin em corrente de carga nestes materiais. Então, vimos que essa equação que descreve o efeito Hall de spin inverso, e note que ela tem uma dependência forte com a direção da corrente de spin, e vimos que essa equação aqui, ela descreve o efeito Rashba-Edelstein inverso, e ela não depende da direção da corrente de spin, apenas da densidade de spins fora do equilíbrio, que é diferente da corrente de spin. Então, quando temos uma tricamada, um sanduíche, e o SNTE está no meio, quando o primeiro material magnético, no caso aqui o permalloy, ele atinge a condição de ressonância, a precessão da magnetização, ele injeta uma corrente de spin de cima para baixo, e se o efeito dominante, o mecanismo dominante for o efeito Hall de spin inverso, teremos que ver isso. Um pico para cima do sinal elétrico, um pico para baixo, aliás, e um pico para cima. Por quê? Porque temos correntes de spins, tanto do permalloy quanto do IEG, com direção contrária. Entretanto, se o mecanismo dominante for o efeito Rashba-Edelstein, devemos ver 2 picos para baixo e 2 picos para cima. Por quê? Porque o efeito Rashba-Edelstein não tem dependência com a corrente de spin. Então, a polaridade da voltagem ou do sinal elétrico deve ser a mesma, ou seja, 2 picos para baixo e 2 picos para cima. Então, primeiramente, fabricamos uma amostra com material de referência, que é a platina. Né? Fizemos uma tricamada com platina, IEG, platina e permalloy. Vimos que na ressonância do permalloy exibe um pico para baixo e outro pico para cima. Ou seja, isso é uma assinatura, uma maneira de discriminar os dois efeitos, o efeito Hall de spin inverso e o efeito Rashba-Edelstein inverso. Quando mudamos o ângulo, mudamos a direção desse sinal elétrico. Só que quando botamos aí o SNTE no meio desse sanduíche, né, uma tricamada de IEG, SNTE e permalloy, vemos o efeito contrário. Não vemos um pico para baixo e outro para cima, como prediz a equação que domina o efeito Hall de spin inverso. Vemos, na verdade, 2 picos para baixo, aqui em azul, e 2 picos para cima. Ou seja, isso é uma assinatura que um mecanismo dominante de conversão de corrente de spin em corrente de carga nesses materiais, na verdade, é o efeito Rashba-Edelstein inverso, e não o efeito Hall de spin inverso, como o artigo anterior tinha predito. Trocamos o IEG aqui por cobalto e notamos a mesma coisa. Na platina temos um pico para cima e outro para baixo, e no SNTE temos 2 picos para baixo
e 2 picos para cima. E desvendando aí o mecanismo de conversão de corrente de spin em corrente de carga nesses materiais, podemos aí calcular o parâmetro Rashba-Edelstein, que diz o quão esse material converte corrente de spin em corrente de carga. Bem, outro resultado obtido aqui no Recife foi com este cara aqui, que é um semimetal de Vale. Este artigo aqui publicado com alguns professores do grupo e o Joaquim, que é um professor lá de Viçosa, eles relatam conversão de corrente de spin em corrente de carga nesse material, atribui isso ao efeito Rashba-Edelstein inverso, só que surge o seguinte questionamento: será que esse material, denominado monofosfato de tântalo, na sua forma policristalina, porque este artigo aqui ele relata um monocristal, será que esse material, na sua forma policristalina, ele mantém essas propriedades topológicas, né? Ele mantém essa conversão de corrente de spin em corrente de carga devido ao efeito Rashba-Edelstein? Para fizemos uma série de caracterizações, tanto elétrica como estrutural. Também fizemos medidas de bombeamento de spin para verificar a conversão de corrente de spin em corrente de carga nesse material aqui. Aqui a gente tem uma bicamada de Yale com TAP, né? Vimos que a dependência da corrente elétrica com a espessura, ela não segue o modelo de difusão, porque o modelo de difusão teria que ser uma tangente hiperbólica com a espessura. Dá para ver que é mantida constante, né? A gente tem claro, há uma alteração devido à propriedade da interface, mas a corrente com a espessura ela é quase constante. Trocamos o material magnético pelo permalloy, né? Vimos também o mesmo efeito, que é uma assinatura dos efeitos de interface, que é quando a corrente elétrica, né, o sinal elétrico, ele se mantém quase constante com a espessura. E isso é um indício de que esse material, na sua forma policristalina, ele mantém um mecanismo de conversão dominante do efeito Rashba-Edelstein. Para isso, fizemos uma tricamada, né, com Yale, permalloy. Aí usamos como material de referência o tântalo e também usamos o TAP. Então, quando o permalloy atinge a ressonância, ele injeta a corrente de spin de baixo para cima, e quando o Yale ele atinge a ressonância, ele injeta a corrente de spin de cima para baixo. Né? Temos duas correntes de spins com direções contrárias, e no caso do tântalo, como é um material de referência, podemos ver um pico para baixo na ressonância do permalloy e outro pico para cima. Entretanto, no monofosfato de tântalo, temos 2 picos para baixo, aqui do permalloy e aqui do Yale, e 2 picos para cima, ou seja, mostrando que esses materiais, mesmo na forma policristalina, eles mantêm aí o mecanismo dominante como o efeito Rashba-Edelstein inverso. Sabendo disso, fizemos medidas de efeito Seebeck de spin, botamos um módulo Peltier aqui no material, na bicamada, botamos 2 eletrodos, vimos a conversão de corrente de spin em corrente de carga por meio do efeito Seebeck de spin, e por fim obtemos alguns parâmetros do material em que podemos encontrar aí o parâmetro Rashba-Edelstein desse material, que é o monofosfato de tântalo. Né? Encontramos esse parâmetro aqui. Bem, o que podemos concluir é que materiais quânticos eles são um novo estado da matéria condensada, com topologia bem definida. São materiais atrativos aí para estudo de fenômenos de spintrônica, magnônica e orbitrônica devido aos seus estados de superfície e o baixo custo energético, visto que eles transportam elétron apenas pela superfície. E também eles servem como sonda para manipulação e detecção de correntes de spin. E gostaria de agradecer aqui às agências de fomento que financiaram esse trabalho
E obrigados a todos pela atenção. Espero que a apresentação não tenha ficado muito maçante. É isto. Ainda estou na apresentação? Então, Saiu agora. Bom, gostaria de agradecer ao Ed Cleison pela apresentação e parabenizar o trabalho, né? Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, pode fazer agora. Dá um tempinho aí para ver se alguém pergunta alguma coisa. Se ninguém te pergunta, agradeço mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado, Eli. valeu, meu caro. Valeu.